Nós estamos em um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E agora é o momento da palavra. É o momento mais importante do nosso culto. É o momento em que nós ouvimos a Deus, né? Que o segredo do relacionamento com Deus é ouvir a voz de Deus. É no momento em que nós o ouvimos, né? Ele diz que a gente tem que estar pronto para ouvir e tarde em falar. Vamos ouvir então da sua palavra no livro de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos aprender com Deus nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, fala conosco por meio da tua palavra. Que o Senhor possa nos revelar o que está no teu coração nesta noite, para nós que estamos aqui na igreja e para os nossos ouvintes que estão online. Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, joga por terra todo o impedimento, todas as barreiras, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 3, diz a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Respondeu-lhe Jesus e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Poder se assentar, igreja, em nome de Jesus. Então aqui nós temos o encontro de Nicodemos, que era um homem religioso, um homem que tinha um compromisso com a sua religião, né? Ele tinha um compromisso com a sua religião, e por conta desse compromisso que ele tinha, ele foi ao encontro de Jesus à noite, para não expor para ninguém que ele estava se encontrando com Jesus, indo ao encontro de Jesus, e ele diz: mestre, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos tinha provas o suficiente que Jesus era o enviado de Deus, que Deus estava com ele. Nicodemos já havia presenciado os milagres, as maravilhas realizadas pelo Senhor, Deus por meio do Senhor. Então ele já tinha provas o suficiente para acreditar que Jesus era enviado de Deus. Só que a ele declarar para Jesus essa verdade, Jesus lhe responde de imediato: na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o segredo para que a pessoa possa enxergar o reino do Pai, o reino de Deus, ela precisa nascer de novo.
ela precisa, primeiramente, morrer, né? Para nascer, porque para nascer de novo, antes a pessoa precisa morrer, ou ela precisa se esvaziar de tudo, entregar tudo. O novo nascimento, ele ocorre quando a pessoa, ela abre mão de tudo na vida dela por amor a Deus, por amor ao Senhor, por amor a Cristo, por amor a Deus. Quando a pessoa, ela se dispõe a abrir mão do que é preciso, do que for preciso, de tudo que for preciso para estar em Deus, para servir a Deus, para estar em Cristo, então ela nasce de novo. Esse é o passo principal para o novo nascimento. Nicodemos estava com Cristo, foi ao encontro de Cristo à noite, porque ele não estava disposto a abrir mão da sua posição na sua religião. Ele não estava disposto a enfrentar os inimigos que não acreditavam como ele acreditava em Cristo. Ele não estava disposto a declarar publicamente que ele acreditava em Jesus. Por isso que Jesus disse para ele: importa-vos nascer de novo. Importa que você nasça de novo. E disse-lhe no versículo 4, Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, o novo nascimento faz a pessoa ver, enxergar o reino de Deus. Para a pessoa ver, enxergar o reino de Deus, primeiro ela precisa estar disposta a abrir mão de tudo que for preciso por Deus. Deus em primeiro lugar, como Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a pessoa está disposta a abrir mão de tudo que é preciso por Deus, por Jesus, pelo reino de Deus, então ela está no processo do novo nascimento. Ela nasceu de Deus, ela vai nascer de Deus. E aí Jesus explica logo em seguida para ele: aquele que não nascer da água, que representa a palavra de Deus, e do Espírito, não pode entrar. O novo nascimento possibilita a pessoa ver a obediência, a palavra, o fato da pessoa ser guiada pelo Espírito de Deus, vai possibilitar ela de entrar. Então, para a gente entrar no reino de Deus, nós precisamos estar debaixo da obediência à palavra do Senhor. Estar vivendo a palavra e sendo guiado pelo Espírito de Deus para que possamos entrar. Aí o Senhor Jesus diz mais a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário pois é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouve sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Quer dizer, a pessoa não sabe o que Deus vai fazer com ela. Ela só está à disposição de Deus para fazer a vontade de Deus. Ela não sabe qual é a vontade de Deus, mas ela se entregou à disposição de Deus. Agora é uma nova criatura, é nascida de Deus, nasceu da água do Espírito. Ela não sabe como Deus vai usar ela, mas ela está disponível para fazer a vontade de Deus. É o que Jesus está explicando. Aí ele fala:
Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondendo lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, porém não aceitais o nosso testemunho. Aí ele fala: se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crerei se vos falar das celestiais? E ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu, o Filho do Homem, que estás no céu. Amém? Glória a Deus. Então, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, o Senhor Jesus está dizendo para Nicodemo: você tem que ser corajoso, você tem que estar disposto, você tem que estar disposto de abrir mão dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus desejos, da sua vontade, para servir ao Pai. Se você não estiver disposto para servir ao Pai a todo custo, você não verá e não entrará no reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus é preciso nascer da água, é preciso ser guiado pela palavra, é preciso ser guiado pelo Espírito de Deus, que não tem como nós entrarmos no reino de Deus. E o reino de Deus, ele está disponível para todos, para todos. O Deus escolhe as pessoas que vai fazer parte do teu reino e exclui os que ele não quer que faça parte. Deus disponibiliza o reino de Deus para todos aqueles que creem, todos aqueles que estiver disposto a nascer de novo, a nascer da água e do Espírito Santo, para que ela alcance a salvação, a bênção de Deus. O reino de Deus. Aí Jesus diz no versículo 16 para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, Deus colocou à disposição, Jesus veio e morreu para todos, em favor de todos, para purificar e perdoar o pecado de todos. Mas o plano de salvação é para o que crê, é para aquele que crê, que acredita, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então não é acreditar, eu acredito no que Jesus fez por mim, não é acreditar. Há uma diferença grande de crer e acreditar. Quando eu acredito em Deus, eu até venho na igreja, eu até faço as minhas orações, faço o meu jejum, eu até faço algumas coisas quando eu acredito em Deus. Mas quando a pessoa crê, ela está disposta, quem crê está disposta a abrir mão de tudo que é preciso para fazer a vontade de Deus. Não fica no meio do caminho. Ela não é um crente, uma pessoa morna. Ela é quente, ela está disposta a tudo, é tudo ou nada. A pessoa que é nascida de Deus, ela vai por tudo ou nada, ela não fica no meio, em cima do muro. Então é essa pessoa que crê. Quando a pessoa ela só acredita, ela fica com o pé atrás, ela não se entrega, ela não se lança nas mãos de Deus por completo, e ela não nasce de Deus, ela não é guiada pelo Espírito Santo. Mas quando ela crê, ela se entrega. A diferença do crer e acreditar é exatamente isso. É exatamente isso. Que quando a pessoa crê, ela se lança na mão de Deus. Ela se entrega como verdadeiros adoradores do Senhor. O adorador, ele se sacrifica.
ele coloca a vida dele na mão de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Estou aqui lembrando de Abraão. Quando Abraão, Deus pediu seu filho, e ele foi junto com os servos e com seu filho até o pé do monte, a qual Deus havia determinado para ele apresentar o sacrifício, o filho. E Abraão vira para os seus servos e diz: ficai aqui, porque eu e o meu filho subiremos, adoraremos e voltaremos. Então, quando a pessoa crê, essa pessoa que crê, ela é a verdadeira adoradora. O sacrifício que ela faz com Deus chega para Deus, chega diante de Deus com uma verdadeira adoração, verdadeiro louvor. Por isso que ele fala: os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Nicodemos acreditava em Jesus, mas ele não cria. Ele acreditava, mas ele não creu. Ele acreditava nesse momento aqui, ele não creu, ele acreditava. Eu acredito que depois, mais para frente, ele creu. Porque a prova dos que creem é a entrega. A prova, quando a pessoa crê, ela se entrega. Ela se rende. Ela se rende à vontade de Deus. Ela abre mão do seu ego, da sua vontade, da sua maneira, do seu jeito de ser, para viver conforme Deus determinou e Ele quer. Amém? Então é essa fé que nós precisamos ter. É essa fé que Deus espera de mim e de você. Que nós confiamos de todo o nosso coração e se lançamos, confiamos na sua palavra. Estou lembrando aqui do centurião que veio até Jesus e disse: Senhor, eu não sou digno de que entre em minha casa, mas manda uma palavra, porque eu creio que o meu servo